Bom dia, irmãos. Muito bom estarmos juntos na nossa escola bíblica dominical. Tempo de aprendermos mais da palavra de Deus e hoje vamos olhar para um salmo muito, mas muito alegre. Salmo de Davi, o salmo de número 18, em que nós encontramos um momento em que Davi está muito feliz. E aí então, nós vamos hoje ter a oportunidade de ler este salmo e estudarmos este salmo. E é quase fato ou certeza que vários de nós já passamos por momentos em que nós ficamos muito felizes. E talvez você hoje vai ter a oportunidade de lembrar de alguma coisa que te deixou realmente feliz. E é possível que também você vai se lembrar que quando isso aconteceu, você falou bastante disso e contando às vezes muitos detalhes daquilo que te deixou feliz ou daquela situação que realmente te trouxe bastante alegria. E nós temos no Salmo 18, nós temos um momento em que o rei Davi relembra as vitórias ou a vitória que Deus deu para ele contra os seus inimigos. Os seus inimigos foram derrotados, o Senhor cuidou dele e ele então, como rei, agora está se lembrando de tudo isso. Alguns irmãos aceitaram o desafio que nós fizemos durante a semana e sugerimos para que fosse lido o Salmo de número 18 e também o texto de 2 Samuel capítulo 22. Quem fez isso descobriu que os dois textos, 2 Samuel 22 e o Salmo 18, são praticamente idênticos. E se você não fez, depois você poderá fazê-lo. Então, nós pedimos para você ler, porque o Salmo 18, lá no texto de 2 Samuel, está inserido no contexto que Davi viveu naqueles dias e teve este momento de trazer à memória aquilo que foi de muita alegria para ele. E aí então os irmãos que leram vão poder até testemunhar agora no sentido de que, olha, os textos são iguais. E quando a gente olha então para o Salmo 18, que é o nosso, faremos o estudo nesta manhã, nós vamos apresentar para os irmãos a sugestão de dividir esse salmo em 5 partes, tá? E aí, nós, ao fazermos essa divisão em 5 partes, a estrutura dele, nós vamos estudá-lo da seguinte maneira. A primeira parte com a última parte, tá? Então, as duas, o início e o final do salmo nós vamos estudar juntos. Depois, a segunda parte com a penúltima parte e terminar com a parte central do salmo. Então, nós não vamos do começo ao final, como é costumeiro nós fazemos, mas nós vamos estudar a primeira parte com a última, a segunda com a penúltima e depois a parte central do salmo. Se você quiser anotar aí a maneira como nós dividimos o salmo, você poderá fazê-lo agora. A divisão do salmo, as 5 partes são versículos 1 até o versículo 3, que é a primeira parte em que Davi está louvando ao Senhor, porque o Senhor é o refúgio dele. Então, versículos 1 até o versículo 3, Davi louva a Deus, porque Deus é o seu refúgio. Segunda parte, versículos do 4 até o 19. Salmo 18, do 4 até o 19. Em que Davi fala do salvamento que o Senhor deu a ele no passado. Então, salvamento no passado. Versículos de 4 até o 19, segunda parte, o salvamento no passado. O Senhor o livrou lá no passado. A terceira parte, versículos de 20 até o 30. Versículos de 20 até o 30, o comportamento do rei Davi durante o sofrimento. O comportamento de Davi durante o sofrimento, versículos de 20 até o 30. A quarta parte, versos 31 até o 45, o salvamento do Senhor no presente e no futuro. Isso Davi escrevendo lá naquela época.
31 até o 45, versículos 31 ao 45, o salvamento do Senhor no presente e no futuro. E para terminar, versos 46 até os 50, louvor ao Senhor, que está vivo, que é vivo e é rocha. Repetindo então o último, versículos 46 ao 50, o louvor ao Senhor que vive e é rocha. Então agora eu vou repetir as 5 divisões novamente. Versículos de 1 a 3, louvor ao Senhor que é refúgio. Versículos de 4 a 19, o salvamento do Senhor no passado. 20 a 30, o comportamento do rei durante o sofrimento. Versículos 31 a 45, o salvamento do Senhor no presente e no futuro. E versículos 46 ao 50, louvor ao Senhor que vive e é rocha na vida de Davi. Então o tema da nossa aula vai ser trazendo à memória o que nos deixa contente, ou trazendo à mente o que nos deixa contente, para combinar melhor, trazendo à mente o que nos deixa contente. Foi isso que Davi fez quando ele lembrou da maneira como o Senhor cuidou dele e diante dos seus inimigos, e agora então ele está trazendo à sua mente estas coisas que de fato o deixaram muito e muito contente. É o que a gente consegue observar neste salmo. Vamos orar antes de irmos parte a parte. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta manhã em que o Senhor nos concede o privilégio de, como igreja, estarmos reunidos para a nossa escola bíblica, que de fato possamos aprender, e ao vermos este salmo em que Davi está muito contente por lembrar a maneira como o Senhor cuidou dele, que nós também hoje possamos nos alegrar, porque temos o mesmo Deus que cuida de nós e que nos faz trazer à memória aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará em nossas vidas. Fala conosco, é o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. O salmo começa e o salmo termina com Davi louvando ao Senhor. Então, os versículos de 1 a 3, nós encontramos o seguinte: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. E invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Davi começa então o seu salmo falando dessa maneira, e olha como ele termina o salmo, versículo 46 até o 50. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que me dá vingança e a mim sujeita os povos e me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu rei e usa de fidelidade para com o seu ungido, para com Davi e sua posteridade para sempre. Percebe? Davi então, ele tanto começa o salmo como termina o salmo louvando a Deus. Ele comenta isso e a gente percebe que ele usa várias figuras para falar como que o Senhor o protege. O Senhor, ele é a força de Davi, é a rocha, é a fortaleza, é o libertador. Ele, tanto no começo como no final, ele fala do Senhor como a sua rocha, como o seu rochedo, como o seu refúgio, como o seu escudo, como aquele que de fato cuida dele. E é muito impressionante observar a maneira como Davi fala, e depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas muito do que Davi fala a respeito de como o Senhor cuidou dele e de como o Senhor colocou debaixo dos seus pés, debaixo da sua autoridade, os povos, as nações, a gente percebe
que ele está falando dele, mas ao mesmo tempo apontando, sem talvez ele mesmo saber que estava sendo usado por Deus para isso, mas apontando para Cristo. João Calvino falou que esse salmo é, na verdade, um salmo que se completa ou se manifesta de maneira completa na pessoa de Cristo. Davi está falando dele, porém, muito do que ele fala nesse salmo é uma referência completa a Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai usar esse salmo fazendo referência a Cristo. Se você quiser abrir Romanos capítulo 15, verso 19, o apóstolo Paulo usa esse texto e dando a ideia a respeito de Cristo. Ele está falando a respeito de Cristo, no capítulo 15 da carta aos Romanos. E quando chega no verso de número 9, ele vai falar, usando essa ideia, versículo 9: e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. E se você olhar todo o contexto, está falando de Cristo. Quer dizer, Cristo entre os gentios, sendo louvado, sendo adorado. E aí Davi, eu não sei se você percebeu no Salmo 18, ele fala que os estrangeiros, isto é, os não-judeus, estavam sob agora o seu comando, se colocaram debaixo do comando dele. E a gente sabe que Davi vai conquistar muita coisa, mas a impressão que nós temos é que, de fato, ele está citando algo que aconteceu com ele, mas de fato seria uma referência a Cristo. Mas tanto no começo quanto no final, nós encontramos Davi louvando a Deus, porque o Senhor é, na vida dele, rocha e é refúgio. O Senhor é a rocha dele, é o refúgio dele. E o que Davi está falando aqui, a gente vai perceber isso um pouquinho mais para frente, ele está citando um cântico de Moisés, que depois a gente vai falar que está lá em Deuteronômio. Mas o começo do salmo e o final do salmo é Davi louvando a Deus, porque o Senhor é o seu refúgio, o Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é a sua rocha. E a primeira coisa que a gente quer já trazer para a nossa reflexão é isso. Se nós também temos essa consciência de que o Senhor, Ele é a nossa rocha, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso libertador, nele nós realmente estamos seguros. Vamos considerar esse tempo que nós estamos vivendo como mundo, como nação, em que uma enfermidade tem incomodado muitos de nós. Na verdade, tem incomodado todo mundo. Todos nós estamos apreensivos, talvez com o passar dos meses a gente vai relaxando um pouco, mas é algo que tem preocupado. E talvez agora menos, mas alguns meses atrás um pouco mais. Nós conseguimos lembrar durante todo esse período que o Senhor é a nossa rocha, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso libertador, que é Ele quem nos guarda e que nada acontece se Ele não permitir. Se você lembrar a história de Davi, ele foi perseguido por um rei, que era Saul, que não queria deixá-lo assumir o reino. Então Saul fica com inveja de Saul e o persegue. Davi é perseguido por um exército muito bem treinado. E ele vai para a mata, fugindo desses soldados bem treinados, desse rei experiente. E o que acontece com Davi? Junta-se a ele um grupo até a Bíblia fala de desocupados, pessoas que também estavam numa condição, tipo assim, a vida não tem muito mais sentido, então vamos nos juntar a você. E eles se tornam fugitivos de um exército. E quantas vezes eles ficaram à beira da morte, mas o Senhor livrou a eles. Se a gente olha para a história bíblica, a gente vai perceber que muitos homens e mulheres de Deus passaram por momentos de extrema dificuldade, de extremo perigo. Mas a todos eles o Senhor foi rocha, o Senhor foi fortaleza. Meu irmão e minha irmã,
Primeira reflexão nossa é se a gente realmente considera o Senhor como o nosso rochedo, como a nossa fortaleza. Se o consideramos assim, podemos dizer: olha, Senhor, eu o amo, como disse Davi no primeiro versículo. O Senhor é a minha força. E aí, termos aí condições para vivermos neste mundo, que é um mundo complicado, de fato, mas no Senhor nós temos toda a segurança. É por isso que Davi consegue louvar ao Senhor, e é por isso que eu e você também conseguiremos louvar, uma vez que realmente entendermos a Ele como a nossa rocha, como o nosso grande refúgio. Segunda parte que a gente vê é Davi falando da salvação que ele recebeu no Senhor. Então ele começa e termina o salmo louvando a Deus, e agora na segunda parte e na penúltima parte nós vemos Davi falando de como foi experimentar a salvação do Senhor no passado, no presente e também no futuro. Quer dizer, no passado ele experimentou, agora ele estava experimentando e tinha a certeza de que experimentaria isso também. Vamos ver isso no texto, versos de 4 até o 19. Laços da morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca saiu fogo devorador. Brasas ardentes saíram dele. Ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo de seus pés. Montou um querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas seu retiro secreto, a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu eram o pavilhão que o cercava. Pelo resplendor da sua presença, as espessas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou os céus, o Altíssimo fez soar sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Lançou suas flechas e dispersou, multiplicou os raios e os aterrorizou. Então, Senhor, pela tua repreensão ao sopro do vento das tuas narinas, foram vistos os leitos das águas, descobertos os fundamentos do mundo. Do alto ele estendeu o braço e me pegou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar amplo, livrou-me porque se agradou de mim. Primeira parte, então, que nós vemos aqui é Davi falando: Senhor, eu te amo, eu te louvo, e agora ele está dizendo: eu faço isso porque eu comecei e terminou, ele começou e terminou o salmo louvando ao Senhor, por quê? Porque o Senhor o livrou. Observe que ele está falando aí daquilo que aconteceu, todos os verbos, praticamente todos os verbos do passado. Eles me cercaram, laços da morte me cercaram, me amedrontaram, eu fui lá para o Sheol, que é o mundo dos mortos, e eles entendiam que esse lugar dos mortos era um lugar sem retorno. As culturas antigas entendiam que o Sheol era então um lugar onde a pessoa, após a morte, ia. Ela não tinha forma de corpo definida, lá ela comia barro, ela comia pó, e lá tinha portas, mas tinha guardas, tinha porteiros, e ninguém podia sair de lá. E a expectativa de quem estava lá é que os seus descendentes, os seus familiares que estavam vivos ou que ainda viriam, pudessem acertar as contas deles enquanto eles estavam lá, mas eles nunca mais sairiam de lá. E a visão hebraica sobre o Sheol era praticamente a mesma coisa. Davi está dizendo: olha, esses laços de morte lá do Sheol me cercaram, e o que ele está falando é que os inimigos vieram contra mim, mas eu clamei. Ele
falou para o Senhor, chamou o Senhor, e aí ele diz: o Senhor me ouviu. E aí começou toda uma movimentação celestial para trazer a mim a libertação. E aí a figura, ou as figuras que Davi usa, são figuras incríveis. Ele fala que a terra se abalou, das narinas do Senhor saiu fumaça, da boca dele saiu fogo, a ideia de julgamento. O céu abaixou para o Senhor então descer aqui na terra. O Senhor montou no querubim. Se você for lá para o texto de Ezequiel, lá no capítulo 1, acho que versículo 22, a gente vai ver a figura de um trono que se movimenta, sendo levado, conduzido por seres viventes, seriam os querubins. Ele vai usar então essas figuras para dizer assim, quer dizer, o Senhor me ouviu e se movimentou para me dar a libertação. Ele fez trevas virarem aí o seu esconderijo, as nuvens mandaram granizo e brasas de fogo para a terra, flechas fez com que os meus inimigos fugissem, o sopro do Senhor, enfim, ele vai usando uma série de figuras para dizer assim: o Senhor me salvou lá no passado. E aí a gente tem que lembrar também que nós temos o mesmo Deus. E esse Deus que salvou Davi numa situação do seu passado, é o mesmo Deus que hoje quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos esse Deus que também nos libertou de situações no passado. Esse Deus faz esse livramento, esse salvamento. E aí, lá no final do Salmo, a partir do versículo 31, a penúltima parte que nós falamos, Davi de novo vai falar sobre o salvamento do Senhor, mas agora com uma pequena, porém significativa diferença. Vamos ler aí a partir do verso 31 até o 45. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu passo ou o meu caminho perfeito. Faz meus pés como os da corça e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Treina minhas mãos para a batalha, para que meus braços possam envergar um arco de bronze. E só dando uma paradinha, esses versículos que nós lemos, alguns talvez já perceberam, foi transformado em um cântico que nós entoamos. Quem é Deus acima do Senhor, que me treina para lutar e assim por diante. É extraído aqui desse salmo. Versículo 35. Também me dás o escudo da tua salvação, tua mão direita me sustém, tua clemência me enaldece, alargas o caminho diante de mim e meus pés não tropeçam. Persigo meus inimigos e os alcanço, não volto até que os tenha destruído. Eu os ataco para que nunca mais possam se levantar. Eles caem diante de meus pés, pois tu me revestes de força para a batalha, fazes cair à minha frente os que se levantam contra mim. Fazes também com que meus inimigos me deem as costas. Eu destruo os que me odeiam. Clamam, mas não há libertador. Clamam ao Senhor, mas ele não responde. Então eu os reduzo ao pó, que é levado pelo vento. Lanço-os fora como a lama das ruas. Livras-me das contendas do povo e me fazes chefe das nações. Um povo que eu não conhecia sujeita-se a mim. Quando me ouvem, logo obedecem. Os estrangeiros se submetem a mim. Os estrangeiros desfalecem e, amedrontados, saem dos seus esconderijos. Percebe? Esse finalzinho, os versos 43 até o 45, aquilo que citamos de Paulo, que ele então cita esses versículos fazendo referência a Cristo. E agora, nesta penúltima parte do Salmo, versos 31 até o 45, Davi de novo vai falar do salvamento que o Senhor dá. Os primeiros versículos que nós lemos, do 4 até o 19, o salvamento no passado. Mas agora tem uma pequena diferença nesses versos 31 até o 45. E qual é a diferença?
A diferença é que lá nos outros versículos, de 4 a 19, Davi usou os verbos no passado, quer dizer, aquilo que Deus fez. Só que quando chega aqui, ele usa os verbos num tempo que é chamado no hebraico de imperfeito. E o tempo imperfeito indica uma ação contínua e também futura. Algumas versões, talvez as mais recentes, traduzem os verbos dos versículos 31 até o 45 já no presente e não no passado. E não, algumas versões mais antigas ainda aparecem lá, por exemplo, revestiu. Aí as versões novas, me reveste, para dar a ideia de algo que continua. E o que a gente percebe que talvez seria mais adequado seria traduzir, como algumas versões hoje já fazem, versos 31 até o 45, traduzir os verbos no presente. Ele me reveste, ele coloca, ele me treina, ele me sustém, ele enaltece, ele alarga o meu caminho, ele não permite que eu tropece, e assim por diante. O que parece, a maneira como Davi parece ter escrito, ele quis deixar claro que ele louva o Senhor, primeira parte e a última, porque o Senhor o salva quando e como? Me salvou no passado, versículos 4 até o 19, me salva no presente, 31 a 45, e dentro desse presente também eu entendo que ele vai continuar cuidando de mim no futuro. Quem é Deus se não o Senhor para fazer uma coisa dessa? É a pergunta que ele faz. Um Deus que cuida de mim no passado, no presente cuidará e continuará cuidando, que é rocha na minha vida. E já falamos sobre que ele está usando aqui, lembrando do último cântico de Moisés, que está lá em Deuteronômio capítulo 32. Se você quiser abrir Deuteronômio 32, o versículo de número 4 de 32 de Deuteronômio, fala assim: ele é rocha, Moisés está afirmando no seu último cântico, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, e nele não há pecado, ele é justo e reto. E no mesmo capítulo, o verso 31, porque a rocha deles não é como a nossa rocha, até nossos inimigos sabem disso. Então, Davi está usando o texto que Moisés usou lá atrás. Ele está dizendo, olha, eu tenho um Deus que eu amo, e eu amo por quê? Eu amo porque ele é o Deus que me salvou quando eu tive uma situação. Mas é o Deus que continua me salvando enquanto eu estou aqui compondo esse belo cântico, esse poema alegre. E tenho certeza que ele é o Deus que cuidará de mim também amanhã e cuidará dos meus descendentes também. Percebe que é algo muito, que eu diria até simples, porém é extremamente profundo. No mesmo salmo, Davi, ele usa só a mudança do tempo verbal, já vai indicar, puxa, eu sei que Deus cuidou de mim no passado, eu sei que Deus cuida de mim hoje e continuará cuidando de mim. Essa é uma verdade que às vezes eu esqueço. As irmãs de Lázaro esqueceram disso. Você talvez vai se lembrar de João capítulo 11 e você vai ter na mente aquele momento que Jesus chega. Lázaro já havia falecido, já estava enterrado, e Jesus chega. E Marta e Maria é avisado, olha, o mestre já está chegando. E uma delas vai então, parece que é Marta que vai primeiro, e fala aos pés do Senhor, ela se lança e diz assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer dizer, então ela acreditou que se ele estivesse lá atrás, naquele dia antes, o irmão não teria morrido. Aí vem Maria e fala a mesma coisa, se o Senhor estivesse aqui. Mas aí então, para mostrar que ele é o Deus que faz no passado e faz no presente, o Senhor vai lá e ressuscita Lázaro. Eu e você precisamos ter a mesma coisa na mente. Olhando para esse salmo, percebemos que Deus é aquele que
cuida de nós no passado, ou cuidou de nós no passado, continua a cuidar de nós no presente e o fará também no futuro. Seja estando nós aqui neste mundo, e se não estivermos neste mundo, uma vez tendo crido nele, estaremos com ele no céu e lá ele cuidará de nós para toda ou por toda a eternidade. Por isso, meus irmãos, que Davi começa e termina o salmo louvando a Deus. E ele louva a Deus porque o Senhor cuidou dele no passado e cuida dele no presente e cuidaria no futuro. Isso é um desafio para nós. Não podemos viver apenas de boas lembranças daquilo que Deus fez por nós, mas temos que nos alegrar hoje por aquilo que Ele está fazendo e mais ainda, nos alegrarmos da esperança certa de que Ele continuará a cuidar de cada um de nós. É isso que Davi faz aqui neste salmo. E para terminar, a gente chega no ponto central, ou nos versículos centrais do salmo, e aonde nós vamos ver como que Davi se comportou em meio ao tempo que ele estava passando por sofrimento. Versículos de 20 até o 30. Versículo 20 do Salmo 18. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça e me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho seguido o caminho do Senhor e não me apartei do meu Deus como faz o ímpio. Porque todas as suas ordenanças estão diante de mim e nunca me afastei de seus estatutos. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da maldade. Pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Tu te mostras benigno para com o benigno e íntegro para com o íntegro. Tu te mostras puro para com o puro e inflexível para com o perverso, porque livras o povo aflito, mas os olhos arrogantes tu os abate. Sim, tu acendes minha lâmpada, o Senhor meu Deus ilumina minhas trevas. Com teu auxílio enfrento uma tropa, com o meu Deus salto muralhas. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa ou a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O que Davi fez enquanto estava passando pelo sofrimento? Davi se manteve íntegro. Davi se manteve fiel ao Senhor. Não retribuiu o mal com o mal. Não agiu como os ímpios agem, mas ele se manteve nos caminhos do Senhor, certo de que o Senhor cuidaria da vida dele e o manteria vivo. Versículo 28, o Senhor acende minha lâmpada, a ideia de mantê-lo vivo, de mantê-lo ainda sem ser atingido e morto pelos seus inimigos. O Senhor age de acordo com a nossa maneira de agir. E isso aqui, versículos 25 e 26, nos faz relembrar a ideia que eles tinham naquela época, aquela visão retributiva. Se você é bom, recebe as coisas boas de Deus. Se você é mau, vai receber as coisas más de Deus. E a gente sabe que essa é a maneira que eles tinham, que eles pensavam naquela época, mas ao recebermos a revelação completa, que é a Bíblia, hoje nós entendemos que o justo também sofre. E necessariamente não é punição de Deus apenas, mas olhando para a maneira como eles pensavam naquela época, Davi fala isso. Tu te mostras benigno para com aquele que é benigno. E ele está dizendo, eu tentei agir corretamente, sendo benigno. O Senhor é íntegro para aquele que é íntegro. Então, olha, Senhor, eu tentei me manter correto. Eu não sou perfeito, mas tentei andar certinho nos teus caminhos. E aí Davi vai dizer, o Senhor é puro para com aquele que é puro, mas é inflexível para com o perverso. O que Davi está dizendo? Eu tenho convicção de que em meio ao sofrimento, eu agi de forma correta como o Senhor sempre mandou. E quando a gente lê o texto lá de Samuel, a gente vai perceber um pouquinho a verdade no que Davi está falando. Por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar o seu perseguidor, que era Saul. Mas ele não o fez. Ele poderia ter eliminado aquele que o perseguia, mas ele não o fez.
E ele deixou para o Senhor cuidar do seu inimigo. A parte dele foi manter-se fiel. E é a mesma ideia que o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, vai trazer para nós. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. 1 de Pedro 4, 19. Diz assim: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Aqueles ou os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a sua vida nas mãos do Criador e praticar o bem. Em última instância, podemos afirmar que todo sofrimento é da vontade de Deus, porque Ele controla todas as coisas. Então, seja um sofrimento pela permissão de Deus, ou pelo desejo de Deus que você sofra, digamos assim, aí você pode pensar, mas Deus não faz ninguém sofrer. Mas, com certeza, Ele não faz ninguém sofrer, mas Ele comanda, digamos assim, todos os instrumentos que causam sofrimento. Tudo obedece a Ele. O povo de Israel, por exemplo, uma vez que é levado cativo porque o Senhor permite que a nação que os fez cativo fosse lá e os fizesse cativo. E muitas vezes o Senhor ordenou que eles fossem lá e fizessem o povo de Israel cativo. Então, em última instância, e isso às vezes pode parecer até estranho, mas em última instância, todo sofrimento é da vontade de Deus. No mínimo, podemos assim dizer, é da permissão de Deus. Então, ao sofrer, o que eu devo fazer? Confiar a minha vida ao fiel Criador, que é o próprio Deus, e seguir praticando o bem. Não ceder para agir como as pessoas más agem. Davi, ele então, nesse salmo, revela para nós, olha, eu estou muito feliz. Então, por isso ele começa e termina o salmo louvando a Deus. E ele louva a Deus por quê? Segunda parte, penúltima parte, porque o Senhor o salvou, tanto no passado como no presente, e salvaria no futuro. E o que ele fez enquanto sofria? Continuou praticando o bem, obedecendo e servindo ao Senhor. O que você faz enquanto sofre? Ou o que você tem feito em meio ao sofrimento? Davi foi alguém que, enquanto sofria, se manteve andando nos caminhos do Senhor, confiando a sua vida a Ele e praticando as coisas corretas. Ele não passou a agir como os ímpios. Ele não passou a pagar na mesma moeda. Ele simplesmente se manteve com o Senhor. Qual foi o resultado? O Senhor o livrou. Tanto que ele escreve esse salmo trazendo à sua mente aquilo que o deixava contente. Meus irmãos, o que você poderia trazer à sua mente hoje que te deixaria contente? O que você conseguiria trazer à sua mente que de fato te faria muito feliz, assim como Davi está feliz aqui neste salmo? Talvez você pode estar pensando até em várias coisas, e vai ser muito bom realmente que você pense em várias coisas que possa te deixar contente nesse dia. Mas independente, não desprezando o que você está pensando, quero sugerir uma coisa: trazer à memória a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus é aquele que no passado veio a este mundo, viveu neste mundo, morreu neste mundo e foi ressuscitado aqui neste mundo para nos dar a vida, para nos dar a salvação. Então, no passado, Jesus fez isso. No presente, Jesus está vivo, cuidando de nós e convidando pessoas, a cada um de nós, para crermos nele e o recebermos como Salvador. E no futuro? No futuro ele voltará para levar consigo, para estar com ele eternamente no céu, aqueles que depositaram a sua fé exclusivamente nele. Quero convidar você então a considerar e a lembrar de Jesus, que assim como no Salmo, a gente vê que Deus agiu na vida de Davi no passado, estava agindo no presente e agiria no futuro. Jesus é aquele que no passado morreu e foi ressuscitado por nós.
No presente ele está vivo, convidando você a crer nele. E no passado ele voltará e levará consigo aqueles que creram. Por isso a gente sempre convida você a crer em Jesus, a crer nele, porque ele já fez no passado aquilo que você precisa para o presente, que é a salvação. E no presente você precisa crer nele, para que no futuro você possa estar eternamente com ele no céu. A nossa oração é que neste domingo e a partir de hoje, você sempre tenha a sua mente, procure ter na sua mente aquilo que te deixa contente. E Jesus é aquilo que de fato nos deixa contente. As misericórdias do Senhor nos deixam contentes. E outras coisas que Ele nos permite viver neste mundo nos deixam contentes. Queremos orar por cada um de nós, para que possamos trazer à nossa mente aquilo que nos deixa contente. Jesus é aquilo que realmente nos deixa contente. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela manhã, obrigado pelo salmo que a gente pôde estudar, pela maneira como Davi o escreveu, deixando uma mensagem tão preciosa para cada um de nós. Que aqueles que não receberam a Jesus possam recebê-lo como Salvador, Senhor de suas vidas. Que aqueles que já creem no Senhor possam se entregar totalmente a Ele para então desfrutar toda a alegria que Ele concede aos seus filhos, toda a segurança que Ele concede aos teus filhos. E muito obrigado pela liberdade que o Senhor tem nos dado de aprendermos cada vez mais do Senhor ao olharmos para a Tua Palavra. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e esperamos que você possa estar conosco no nosso culto de celebração a partir das 19h30. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima transmissão.